que perseguiu José, aquele que humilhou José e deu José como morto ao seu pai. Vão lá no Egito, e quando chega no Egito, quando eles ficam lá, na frente de José, agora mais velho, um homem experiente, um traje do Egito, mas era um homem hebreu. Tinha a presença de Deus na vida dele. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. E agora os seus irmãos ficam diante de José. José percebe que chega aos irmãos dele e pede que ele seja atendido mais rápido. E eles vêm e se prostram diante de José, porque não poderia olhar para nem o faraó direto e nem olhar para o governador se ele não autorizasse. José autoriza eles levantar os seus olhos, mas eles estavam prostrados aos pés de José. E o sonho que José teve agora se cumpriu. Sabe aonde? Em outro lugar. O sonho de José agora se cumpre lá no Egito. Eu não sei qual os teus sonhos. Não sei o que você sonhou. O que Deus projetou para você. Mas Deus vai realizar se Ele te prometeu. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E agora estão os seus irmãos prostrados a José, como os feixes, que o feixe de José se levantava e o feixe dos seus irmãos se prostravam. E depois manda chamar o Jacó e toda a sua família, e agora se prostra a José, os seus irmãos, a sua mãe e o seu pai e todo aquele povo que estava com Israel. A promessa se cumpriu, onde o céu, a lua e o sol e as estrelas se prostravam a José. José morre depois de vários anos. Não fica o sucessor de José. Já o faraó já tinha morrido, já é outro faraó. E já não reconhecia a José, porque já tinha falecido. E a sua linhagem de José não era reconhecida. E agora o povo já está há 430 anos sofrendo, pedindo um libertador. E a população dos hebreus crescia muito no Egito, um povo fértil. Glória a Deus. E o povo clama 430 anos. E agora Faraó, quando vê a população hebreu crescendo muito no Egito, manda matar todas as crianças, homens. Só deixava as mulheres. Joquebede, tendo este menino, que ainda não tinha nome, que teve esse menino e não pôde colocar nome no seu filho. Por meses ela guardou e depois teve que colocar na água, betumou um cesto e foi com Miriam e colocou na água. E esse cesto vai descendo e a filha de Faraó estava embaixo se banhando com as suas donzelas. E pega esse menino e cria Moisés agora no palácio de Faraó, como filho de Faraó, como filho dela. Esse menino cresce com 40 anos, ele está no Egito e depois que ele sabe que sua mãe é uma hebreia, ele agora começa a visitar a sua mãe. O nome dele agora se chama Moisés, pois a filha de Faraó coloca o nome em Moisés. Não foi ela que colocou, foi Deus que disse, chama ele de Moisés. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E este homem chamado Moisés cresce com 40 anos, comete uma atrocidade no Egito e teve que sair do Egito. Agora vai para o deserto. Um homem formoso, de conhecimento de toda a ciência e tecnologia que existia no Egito. Mas agora tem que deixar o conforto. E foi para o deserto. Estando no deserto, Moisés fica perto de um poço. Mas Moisés não tinha um cântaro para tirar água. Moisés não tinha corda. E fica debaixo de alguns arbustos por conta da temperatura no deserto. E de repente chegam as mulheres com umas pastoras com cabra, com ovelha para ali colocar água para eles beberem.
E de repente chegam uns pastores falsos e vêm atacar essas mulheres. Moisés se levanta e defende a filha de Jetro, as filhas de Jetro. E defendendo, Moisés pega o cântaro, dá de beber a todo o rebanho, bebe água e fica no mesmo lugar. E essa mulher volta para o seu pai. E o seu pai diz: onde está esse homem? Conta o que aconteceu nessa trajetória que Moisés estava perto daquela fonte de Jacó. E diz: traz ele. E agora Moisés sai de um palácio, onde tinha o seu conforto, para estar agora no deserto. Mas é no deserto que a gente aprende. É no deserto que Deus fala conosco. É no deserto que nós valorizamos o que nós temos, o que nós conquistamos, ou o que nós ganhamos. Pois nós somos apenas nós somos, irmãos, só mordomo do que o Senhor nos coloca em nossa mão. Você deveria mais agradecer a Deus, porque o Senhor tem te dado. Mas será que você tem dado ao Senhor? O Senhor tem te abençoado, mas você tem investido em missões? Você tem ajudado? Essa é uma pergunta para você. E agora Moisés está lá no deserto de Midian. E o seu sogro Jetro dá uma esposa para Moisés casar. E Moisés agora vive 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, Jetro diz aí: daquele monte é o monte de Deus, o monte Sinai. E uma sarça chama a atenção de Moisés. Era costumeiro as sarças pegar fogo e se consumir no deserto. Mas essa sarça era diferente. Essa sarça, ela estava pegando fogo e não se consumia. E Moisés disse: irei lá, porque estou vendo uma visão. Moisés pega as ovelhas, coloca num lugar bem guardado, para que elas não possam se perder e nem sair ao deserto alheio. Moisés agora sobe. Quando sobe lá, o anjo primeiro aparece lá na sarça ardente. E depois Deus manda: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. E se prostra. Tire a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. Aleluia. Devemos reverenciar o Senhor. Devemos nos prostrar ao Senhor. O Senhor, Ele quer santidade minha e tua. E agora Deus fala com Moisés, para Moisés tirar o povo do Egito. E Moisés diz: como eu vou fazer isso? E Deus, numa prolongada conversa com Moisés, Moisés volta para o Egito e liberta o povo do Egito. E agora Moisés sai do Egito depois de tanta praga que o Senhor mandou para aquele lugar. Moisés agora pega quase 3 milhões de pessoas e sai ao deserto, para uma terra que Deus prometeu ao nosso pai Abraão. Aleluia. Uma terra que emana leite e mel. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E Moisés passa lá onde está Jetro. Passa um bom tempo lá naquele deserto de Midian com o povo. 430 anos oraram. Moisés saiu do Egito com 40 anos, mais 40 anos Moisés no deserto, para depois Moisés voltar para o Egito e tirar o povo do Egito. Deus dando a sua força. Deus é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E Moisés agora fica no pé do monte Sinai. E agora com a sua esposa, seu filho, e aquela família todinha do sacerdote Jetro. E Moisés agora sobe o monte. Sobe o monte para escrever a tábua das leis. O povo necessitava de leis para que obedecesse. Nós temos a Bíblia Sagrada com 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Aqui tem filosofia, tem matemática, tem português, tem ciência, tem tudo aqui. Tem cura, tem libertação, tem salvação. A palavra que transforma e que liberta. Moisés sobe ao monte. O povo fica atônito porque Moisés já demora muito tempo. E agora aquele povo que viu o mar vermelho se abrir para eles passarem. Aquele povo
que orou 430 anos. É um povo obstinado a fazer coisas errôneas. Se nós formos fazer a multiplicação, 430 anos oraram. 40 anos Moisés viveu no Egito. Com 40 anos no deserto. Já dá 510 anos. Então, 510 anos o povo ora a Deus. E quando Deus dá um libertador, quando Moisés está no monte orando, conversando com Deus, Deus agora diz a Moisés: Moisés, desce do monte, porque o povo que tiraste do Egito, este povo é de dura cerviz. E Moisés pergunta a Deus: o que está acontecendo, Senhor? Porque o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Disse Moisés: pegaram, fizeram de fundição um bezerro para se adorar de ouro. Desce depressa. E agora Moisés fica atônito com isso que aconteceu, porque Moisés estava instruindo o povo. Ensinaram o povo a adorar somente ao Senhor, o nosso Deus. O Deus vivo, o Deus de Israel. E agora Deus diz a Moisés: